Então aqui, ó, um exemplo para a gente aplicar essas propriedades. Eu tenho, se A e B são números reais, 2 elevado a A é M, 2 elevado a B é M. Ele pede para eu fazer 4 elevado a A menos B. Então o que é que acontece? Eu tenho 4 elevado a A menos B, que é o que ele está pedindo que eu calcule. Ele deu 2 elevado a A e deu 2 elevado a B. Só que esse 2 elevado a A é igual a M e esse 2 elevado a B é M. E olhe para as alternativas, todas estão em função de M e N. Significa o quê? Que eu tenho que modificar essa potência sem alterar, aplicando as propriedades, de forma que apareça 2 elevado a A e 2 elevado a B. Vamos lá verificar. Aí tá as propriedades, sempre as propriedades aí expostas para nos auxiliar. Então a informação que eu tenho, 2 elevado a A igual a M, 2 elevado a B igual a M. Ele pediu para calcular 4 elevado a A menos B. Então o que é que eu faço? Vamos aplicar o processo inverso da propriedade, ó. Se está subtraindo, é porque veio de uma divisão. A gente fez a ida, agora a gente está fazendo a volta. Então isso daqui veio de uma divisão, aplicando a propriedade 2, só que de forma inversa do que a gente viu. Eu fico com 4 elevado a A, dividido por 4 elevado a B. Beleza? Qual é outro ponto que eu tenho aí? As bases daqui é 2 e daqui é 4. Então o que é que eu tenho que fazer para transformar esse 4 em base 2? Fazer a sua decomposição, fatorar. Então vem aqui 4, 2, 2, 2, 1, 2 ao quadrado. Onde tem 4 eu substituo por 2 ao quadrado. Lembra que eu falei da propriedade 3 e disse que essa propriedade 3 tinha um que a mais particular, que era justamente a troca de posição entre esses dois expoentes. Eu falei que eu poderia fazer essa troca porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então o que é que eu fiz? Passo o A para dentro, passo 2 para fora nos dois casos. Como 2 elevado a A e 2 elevado a B eu quero que apareça, 2 elevado a A igual a M, 2 elevado a B igual a M. Substitui, eu fico com a resposta letra D, M ao quadrado dividido por N ao quadrado. Beleza? Vamos aqui para as expressões, as equações exponenciais. O objetivo aqui é o quê? Eu encontrar o valor de x. Beleza? Só que para eu encontrar esse valor de x, a gente vai aplicar, repare que eu tenho duas potências aqui na letra A separado por igualdade. Então, a relação que eu tenho nas minhas propriedades de potências de bases iguais sendo separadas por uma igualdade é a oitava propriedade. Só que para eu aplicar essa oitava propriedade, eu preciso deixar nesse formato. E qual é o formato? Uma potência do lado esquerdo da igualdade, uma potência do lado direito da igualdade. Beleza? E que não é o caso da letra A. Então significa o que quando acontece isso? Independente do lado, se é o que está na esquerda ou na direita, vamos aplicar as propriedades nessa expressão que está aqui no lado esquerdo, a fim de transformar isso tudo em uma única potência. Para quê? Para eu poder aplicar a oitava propriedade e determinar o valor de x. Então vamos lá verificar. Repare que ali eu tenho várias multiplicações de potências de bases iguais. E a gente já viu que quando eu tenho multiplicação, o que é que eu faço? Conservo e somo. Então eu vou conservar aplicando a propriedade 1 e somar x mais 1, x mais 3 mais 5. Então aqui, ó, o x mais 1 daqui, aqui o x mais 3 daqui e aqui o 5 daqui. Conservo e somo. Então eu vou ficar com x mais x, 2x, 1 mais 3 mais 5 vai dar igual a 9. Então eu vou ficar com 2x mais 9 igual a 16. Agora, como eu tenho uma potência do lado esquerdo e uma do lado direito, o que é que eu faço? Corto as bases e igualo os expoentes aplicando a propriedade 8. A partir daí, pode dar qualquer tipo de equação, do primeiro grau, do segundo, qualquer tipo de equação, beleza? Aqui nós vamos dar exemplo apenas de
cair numa equação do primeiro grau. Por quê? Porque o objetivo aqui não é verificar outros conhecimentos de outros locais. Aqui o objetivo é aplicar essas propriedades bem e entender para que serve cada uma dessas propriedades. Aí agora a conta, vamos lá ver. Então a gente sempre vai dar uma equação do primeiro grau para agilizar mais o processo da conta. Então passa aqui nos nossos exemplos, né? Mas não significa que isso vai acontecer. Isso pode gerar qualquer tipo de equação. Então vou passar o 9 para o outro lado. 16 menos 9 vai dar igual a 7. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então x tem que ser igual a 7 sobre 2. Beleza? Vamos para a letra B. Mesmo procedimento, ó. Eu tenho aí várias potências do lado esquerdo. Tenho que transformar esse em uma única potência. Então a primeira coisa ali eu estou vendo que eu tenho uma potência de potência. Ou seja, eu tenho uma potência que está elevada a um outro expoente. Olhando para as propriedades, só tem uma que isso acontece, que é a propriedade 3. Vou conservar e somar. Vou conservar e multiplicar. Só tem que tomar cuidado que nessa multiplicação eu tenho que multiplicar pelo x e pelo menos 1. Beleza? Por quê? Porque é a multiplicação da equação toda. Então eu vou ficar com 2x menos 2 igual a 3x menos 2 dividido por 3 ao cubo. Igual não, vezes. Viu? Então aqui eu tenho uma multiplicação de potências de base iguais. Eu aplico a propriedade 1. Conserva e soma. Então eu fico com 2x menos 2 mais 3x menos 2. Beleza? 2x mais 3x, 5x. Menos 2 menos 2, menos 4. Repare que eu ainda não resolvi minha situação, porque eu tenho duas potências ainda e tem que ter uma só. Então o que é que eu vou aplicar? Divisão de potências de base iguais, eu conservo e subtraio. Então eu vou ficar com 5x menos 4 menos o 3 aplicando a propriedade 2. Menos 3 menos 4 menos 7. Agora sim eu tenho duas potências aí separadas por igualdade. O que é que eu faço? Corta as bases e iguala os expoentes aplicando a propriedade 8. Então eu fico com 5x menos 7 igual a 5. Passa para o outro lado. 5 mais 7 igual a 12. O 5 que está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com x igual a 12 sobre 5. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Letra C. De novo, várias potências. O que é que eu vou fazer? Conservar a base e somar os expoentes aplicando a propriedade 1 ali dentro do parêntese. Por quê? Porque eu tenho multiplicação de potências de bases iguais. Então eu fico com 3x menos 2 mais 2x mais 3. Faz a operação. 3x mais 2x, 5x. Menos 2 mais 3 igual a 1. Então eu fico com 5x mais 1. Potência de potência, aplica a propriedade 3, conserva a base e multiplica os expoentes. Vale ressaltar que toda vez que eu tenho essa multiplicação, tenho que distribuir. Então fica 5x vezes 2 e 5x vezes 2 e 1 vezes 2. Então vou ficar com 10x mais 2. Repare que as bases são diferentes, mas todas as bases, essas bases aí, tanto o 4 e o 64, que é um número, não é nenhuma potência, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar isso aí na mesma base. Então, para isso, o que é que eu faço? Fatoro 64. Fatorando esse 64, eu fico com 4 ao cubo. A gente vai fatorar do mesmo jeito que a gente faturou no anterior. O que é que eu faço aí agora? Corta as bases e iguala os expoentes aplicando a propriedade 8. Então, eu fico com 10x mais 3 igual a 10x mais 2 igual a 3. Passo esse 2 para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ficar com x igual a 1 sobre 10. Beleza? Vamos lá para a letra D. Várias potências aí sendo multiplicadas, só que a base agora é meio, mas não vai mudar nada porque tem uma fração não. São potências de bases iguais. Eu vou conservar, aplicar a propriedade 1, porque todas estão multiplicando. Conservar e somar. Então eu fico 3 mais 3 menos 2 mais x mais 5. 3x menos 2. Faz a operação. 3x mais x, 4x.
3 menos 2 vai dar 1, 1 mais 5 igual a 6. As bases não estão iguais, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor isso aí. Simplifico, ó, precisa decompor não, vamos simplificar nesse caso. Simplifica a fração, divide em cima e embaixo por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1, 24 dividido por 12 vai dar 2. Então transformei aí em potência. E toda vez que não tem nada escrito em cima, é porque o expoente dessa potência é 1. Não preciso colocar, mas eu sei que ele está ali. Beleza? Então o que é que eu faço? Corto as bases igual aos expoentes, aplicando a propriedade 8. Então eu vou ficar com 4x mais 6 igual a quanto? A 1. Por quê? 1 não é esse 1 da fração, não. É 1 dessa potência. Então todo número inteiro, ele em cima dele tem um expoente que é 1. Como eu sei que elevado a 1 dá sempre igual a ele mesmo, então me garante que eu não estou modificando a minha equação. Beleza? Então eu vou fazer o quê? Passar o 6 para o outro lado, subtraindo. Então eu vou ficar 4x igual a menos 5. O 4 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então eu vou ficar com x igual a menos 5 sobre 4. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo, letra E. Então ali dentro do parênteses eu vou aplicar a propriedade 2. Aqui eu aplico a 3 e aqui eu aplico a 1. É bem parecido com o exemplo que a gente acabou de fazer na estante, que não era de equação. Então fica 4 menos 2, 2 vezes 3, 9 mais 3. Aqui eu vou conservar em cima e somar, aplicar a propriedade 1. Agora eu vou aplicar a propriedade 2, conservar e subtrair. Ficou 6 igual a menos 4. Agora aplica a propriedade 8, corta as bases igual aos expoentes, menos 4 mais 2x. Passo 1 para o outro lado, fica menos 4 menos 1 menos 5. O 2 está multiplicando, desce, dividindo. Então x fica igual a menos 5 sobre 4. Tranquilo? Vamos para mais uma, letra F. Repare que essa parte inicial é o mesmo que a gente fez, né, anteriormente. Clica a propriedade 1 em cima e embaixo. Faz a soma. Em cima eu aplico a propriedade 3, conserva e multiplica os expoentes. 6 vezes 2 vai dar 12. Agora eu tenho uma divisão de potência de base iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Só tem que tomar cuidado porque tem dois sinais negativos. O da propriedade do sinal de 3, ó. Então tem que botar sempre dentro do parêntese. Então menos 2 menos 3, menos 3, 12 menos 3, eu vou ficar com 12 mais 3. 12 mais 3 igual a 15, cortou, aplicar a propriedade 8, cortou, igualou os expoentes. Vou ficar com 15 igual a menos 3x. Então, aí eu multiplicaria por menos 1. Ficaria com 3x igual a menos 15. Passei o 3 para estar multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, ficou menos 15 dividido por 3, que vai dar igual a menos 5. Beleza? Esse processo daqui para aqui, o que foi que eu fiz? Fiz o seguinte. Passei o 3x para lá e o 15 para cá. Então, ficaria 3x igual a 15, e aí passaria igual a menos 15, desculpa, porque troca de lado, troca de sinal. Esse está negativo, vem positivo, esse está positivo, vai negativo. Então fica menos 15 dividido por 3, que daqui veio para esse ponto, que vai dar igual a menos 5. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 2 elevado a m mais 2 vezes 3 elevado a n igual a 288. Repare que eu tenho essa expressão aí e eu não tenho as bases iguais aqui, então eu não posso aplicar a propriedade 1 e aqui nem potência é. Toda vez que acontece isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o 288. Vamos lá fatorar. 2, 144, 2, 72, 2, 36, 2, 18, 3, ou 2 dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Então isso daí fica 2 à quinta vezes 3 ao quadrado. O que é que eu faço? Como eu tenho duas multiplicações aí separadas por igualdade, eu vou igualar o que tem as bases iguais. Ou seja, 2 elevado a m mais 2
vai ser igual a 2 elevado a 5. Cortou a base, igualou os expoentes, passa o 2 para o outro lado, 5 menos 2, vou ficar com m igual a 3. A mesma coisa faz com a outra potência, 3 elevado a 2n igual ao quadrado. Cortou a base, igualou os expoentes, 2n igual a 2, n dividido por 2, ou n igual a 2 dividido por 2, n vai dar igual a 1, resposta letra E. Tranquilo? Então essa é a primeira parte que a gente viu dessa revisão de potenciação e o uso dessas propriedades nas equações exponenciais. Tranquilo? Então a gente vai ficar por aqui até uma próxima aula, falando agora sobre função exponencial propriamente dita.